Deus, cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5, tema desta campanha. Hoje é o 7º dia, louvado seja Deus, glória a Deus. Atos 12, verso 5 não é o tema da pregação, mas sim o tema da campanha a qual nos encontramos. Campanha essa, quebra das correntes malignas. Aleluia! E eu louvo a Deus porque Deus já operou milagre. Aleluia! Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém! Podemos ler? Pode. Aleluia! Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O poder da oração, o poder da união e o fato de lembrar daqueles que estão em momentos de tristeza, de angústia, aqueles que estão em prisões espirituais, sentimentais, prisões, cadeias financeiras. Há muitos tipos de prisão. Há prisões espirituais onde pessoas estão oprimidas por demônios. Mas de todas as prisões, Deus, Ele é Deus para nos resgatar de lá de dentro. E quantos de nós não passamos por momentos de tristeza, de angústia, momentos até de desespero, aonde sonhos não se realizam, momentos onde o casamento está sendo destruído, amizades destruídas, momento onde os sonhos vão escapando pelos vãos do dedo, e tudo isso nós olhamos, e na maioria das vezes nós estamos pedindo a Deus, nos ajuda. E outra palavra nós estamos pedindo, Deus, nos liberta. Quantas pessoas com o coração cheio de tristeza, de amargura, em vícios. Hoje em dia, viciado é só aquele que bebe, fuma. Não. Tem aquele que é viciado na Coca-Cola. Tem uns irmãos sendo tratados aqui. Verdade, Jesus. Eu era irmãos, tomava Coca o dia inteiro. Aí um dia eu olhei para a palavra e falei, tudo que você não fica sem é vício. Falei, não vou beber mais Coca, faz anos. Hoje me deram uma Coca de presente. Só aceito uma, eu falei, não quero esse negócio não. Eu falei, porque faz anos que eu fui liberto. Mas é Coca-Cola. Eu falei, exatamente. Se as pessoas olharem para a droga como olha para a Coca e diz não, não é mais viciado. Tudo que nos faz dependente nos torna viciados em alguma coisa. E o Senhor, Ele vem com o poder da palavra para libertar, e o poder da oração vai mover as mãos do Senhor para que se cumpra a palavra no nosso coração. Por isso essa campanha. E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, orem, não só em uma igreja, não só em alguns minutos, orem nas madrugadas, orem no seu trabalho, ao caminho do seu trabalho, e peça ao Senhor Jesus que Ele venha ajudar. Existem problemas que estão além da nossa capacidade humana de ser resolvido. Nós precisamos de ajuda, e ela vem de Jesus. Por isso que aqui a igreja ora por Pedro. E Pedro estava descansando no Senhor. E é difícil, irmãos, a gente ter um problema em descansar em Deus. Mas quando nós temos pessoas à nossa volta orando, buscando, o Senhor, Ele nos ajuda. E Ele sempre nos ajudará. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia ao livro de João, capítulo 17. O tema hoje da palavra, ao qual nós vamos meditar. Glória a Deus. João, capítulo 17. Aleluia. Eu quero ler com os nossos queridos irmãos o verso de número 14 adiante. Livro de João, capítulo 17, verso 14 adiante. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos aguardar uns minutinhos. Aleluia, glória a Deus. Todos a encontraram, amém? Amém. Se alguém não encontrou, peça ajuda. É muito importante nós lermos a Bíblia. E não só na igreja, em casa também. Antigamente o pessoal tinha um costume quase geral de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na estante da casa, né? A Bíblia aberta não faz nada, irmãos. A palavra tem que estar no coração, senão não tem negócio não. Só junta pó. Na hora que você fecha, vem pro teu nariz. Mas se estiver na tábua do teu coração a palavra, quando abrir a boca, com os pastores que eu aprendi, eles dizem, sai fogo. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 17, verso 14 adiante. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Feche os teus olhos e curva tua cabeça por um minuto. Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro pela direção do teu Espírito Santo sobre a tua palavra, para que os nossos corações, nossa alma venha, Senhor, ser direcionado por ti. Fala conosco, Senhor, nesta noite, de maneira clara, objetiva, de maneira que venhamos, Senhor, glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos preparado. Nos dá a direção, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo de Deus, tu és o convidado mais especial nesta noite. Fala, Senhor, a tua igreja, de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender e guardar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Quarta-feira tivemos o culto de ensinamento aqui na igreja, e a última palavra na quarta foi essa. Ela simplesmente foi lida, somente lida. E às vezes nós olhamos para tantas coisas na Bíblia, e tem versos na Bíblia da fala de Jesus
que são poderosos. Poderosos demais. E o inimigo luta. E ele luta de uma maneira ao qual ele não se cansa, ele não desiste. Se tem algo que alguém pode aprender com Satanás, é perseverança. Quantos de nós, sabendo que não tem jeito, desiste? Ele sabe que não tem jeito e não desiste. Ele sabe que já perdeu, mas não para. Ele tenta de um lado, não dá certo, ele vai do outro, não dá certo, ele vai no outro, não deu com você, vai dar com o outro, não deu com o outro, vai dar com o outro, e ele continua, até ele achar alguém que ele consiga enganar. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, e estamos na direção do Espírito Santo, a gente pode até cometer a fragilidade de andar por um caminho que vai ser errado, mas quando tu coloca o pé no caminho, alguém te diz, não é esse o caminho que eu escolhi, não é por aí. Essa pessoa é o Espírito Santo. Então, olhamos para a palavra e vamos identificar qual é a vontade de Deus. E sempre a vontade de Deus não é a nossa. Tudo que Deus quer é tudo que você não quer. E alguém pode dizer para mim, não. Levanta a mão aí, alguém que quer fazer tudo que Deus manda. Irmãos, quando nós estamos no Senhor, passamos a fazer por amor, com nossa incapacidade, porque nós somos pequenos demais. Você já ouviu falar que a gente consegue usar só 10% do cérebro? Por quê? Você tem tanto a oferecer, mas por que você está bloqueado? Teve um estudo nos Estados Unidos e examinaram a mente de pessoas que servem a Jesus, cristãos, não crentes, cristãos. E tem um fenômeno no cérebro dos cristãos: eles usam mais que 10% do cérebro. Como que pode? Como pode alguém que serve a Deus fazer coisas que nunca estudou, falar línguas que nunca foi numa escola? Como que pode alguém que serve a Deus de verdade fazer cirurgia sem ter um diploma de medicina? Como que pode alguém que serve a Deus por uma palavra libertar o outro? Como que pode alguém que serve a Deus ler um texto, fazer uma oração e a depressão vai embora? Como que pode alguém que serve a Deus pedir a Jesus e o câncer desaparece com o laudo médico? Tem gente que não acredita. Aqui na região aqui tem uns 3 com laudo médico que tinha câncer, não tem mais, mas não serve a Deus. Irmãos, vivemos num tempo de muitas interpretações bíblicas, e o tempo onde mais se perde cristão. Tem um monte de cristão se tornando crente. Sabe a diferença? A Bíblia diz que crente até o diabo é, porque ele crê, e diante do Pai ele se estremece, porque ele sabe que Deus é todo poderoso. Uma das minhas perguntas para Deus foi: Deus, por que o Senhor não destrói o diabo? Estralinho de dedo. Por que o Senhor não converte todo mundo? É só acontecer um fenômeno na terra, e o mais macho dos machos vai dobrar o joelho e falar: tem misericórdia, Deus. Muda, da água para o vinho. Só não acontece porque nós precisamos amar. E como vamos amar se não conhecemos quem é o amado? Como? A Bíblia nos levará por um caminho e nos apresentará a Cristo. E por que muita gente que era cristão está se tornando crente? Ser cristão é ser um mini Cristo na terra. E o ensinamento de Cristo, ele é manifesto pela verdade. Ele é manifesto na simplicidade. Se o Deus que pregamos fosse da maneira como muitos o têm apresentado, ele não teria nascido na manjedoura. Ele traz a primeira coisa que ele nos ensina é ser simples.
E é o que muita gente tem se perdido. Chega no altar, lá fora é um derrotado. Chega, se torna pastor, a vida melhora, nunca teve condição de ter nada, porque capacidade de correr atrás não tinha, mas decorou a Bíblia e começou a pregar. E a maioria das pessoas que não lê a Bíblia são levadas por pensamentos, por ideias, e dão tudo que eles pedem. Essa é uma realidade que muitos não tocam em cima do altar, porque tem medo, porque quem fala isso fala demais. Por isso um dia me tiraram de uma igreja como pastor, porque eu falava demais. Eu lembro que eu disse para o meu pastor: quem me colocou lá em cima vai colocar de novo, não foi homem. E eu tenho observado a Bíblia, e a Bíblia cobra. Agora, por que a maioria das pessoas não aprende a verdade? Então deixa a fé genuína, deixa Cristo por promessas de homem. Está cheio de promessa em cima do altar. Está cheio de promessa. Mateus 6 nós aprendemos que quando nós vamos orar, Deus não está escutando. Deus não está, mas você leu, entra no teu quarto, fecha a porta, onde teu pai em oculto vê, não é escuta, vê, porque falar qualquer um fala, agora aqui dentro não tem como mentir. Falar é fácil, eu quero ver o que está dentro de você. A Bíblia diz que o Senhor, Ele discerne, essa palavra aqui é como uma espada de dois gumes, apta a discernir, apta, ela vai até a divisão da alma e da medula. Sabe o que é isso? O Senhor, Ele olha para dentro. Sabe por que quando Jesus chegava no templo, as pessoas olhavam, e ali um cochichava com o outro, vinha um intento no coração, ele se retirava, porque ele estava vendo o que estava no coração do homem, a maldade, a falsidade. Isso Jesus, vendo nos homens, ele se retirava. Agora eu te pergunto hoje, como estão as igrejas quando Jesus olha para o altar e vê um coração mentiroso, leviano? Quando Jesus olha para o altar e vê homens que roubam a igreja, será que ele continua? Porque lá atrás ele se retirou. Aí alguém pergunta, por que não se opera mais milagre dentro das igrejas? Porque para ter milagre tem que ter presença, para ter presença tem que ter santidade, e para aprender a santidade tem que viver na palavra. Uma coisa leva a outra e não escapamos do ensinamento de Cristo. Não podemos escapar daquilo que Ele nos ensinou. Então, aquele que nasce no berço, nasce na fé, hoje se despoja, diz: não quero mais, isso não é vida para mim. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso em tudo. Existem pessoas que precisam de aprovação de homens para dizer: eu sou um bom pregador. Eu preciso da aprovação de Deus para dizer que o que eu faço está certo. Porque quando se prega a verdade, Deus testifica pela verdade. Porque o compromisso de Deus é com a palavra, não é com o homem. Mas se a palavra está no teu coração, existe um compromisso de Deus para com você, porque a palavra está enxertada em você. A Bíblia nos chama de zambueiro, oliveira falsa, mas enxertada na verdadeira. Então, olhamos para a palavra de Deus e devemos perguntar a nós mesmos: o que eu tenho aprendido do Senhor? Como eu estou vivendo hoje? Eu não me preocupo se no culto tiver uma pessoa, 2, 3, 50, 100. Já preguei para muito, já preguei para pouco, já preguei para mim mesmo, já chorei sozinho, mas tudo estava na presença dele. E é o que muitos não entendem. Tudo que fazemos não deve ser para nós, mas tudo para a glória de Deus. Porque o Senhor,
é quem edifica todas as coisas pela sua palavra. Muitos hoje estão dentro de igreja, têm medo de macumbeiro, estão dentro de igreja, têm medo de feiticeiro, têm medo de demônio. Por que tem medo? Porque temeu que já foi vencido. Talvez porque não conheça aquele que é todo poderoso. O meu corpo treme porque o mal, ele exala o medo. Mas a minha alma se regozigia no Senhor, porque quando Ele chega é poder e autoridade. E se não passarmos pelo momento do medo, não vemos a presença do Senhor. Jesus não vem para nós, irmãos, quando tudo está bem. Quando tudo está bem, tudo segue, tudo flui. Mas quando tudo vai mal, Ele se aproxima. Ele nos observa de perto quando choramos, quando angustiamos. Você não vê Deus revelando: olha, aquele irmão está cheio de alegria. Alguém vê isso? Irmão, olha, a tua felicidade é muito grande, diz o Senhor. Você não vê isso. Você vê o Senhor revelando o quê? Hoje a depressão vai embora. Assim diz o Senhor, que o cativeiro vai ser quebrado hoje. O Senhor vem quando? Quando a vida de alguém está sendo destruída. E aquele que está destruindo a tua vida é o mesmo que o Senhor veio para nos libertar da mão dele. É o mesmo que Ele entregou a sua vida, porque o mundo estava na mão do maligno. Ele fazia o que queria, hoje já não pode mais. Ele não pode fazer o que Ele quer. Mas como nós vamos revidar em uma luta se não conhecemos a Cristo verdadeiramente? Mas se eu perguntar para todos aqui, todos sabem quem é Jesus, porque já ouviu falar de Jesus. Mas o que Jesus requer da gente? Quando eu digo que Jesus requer da gente, você vai ter na sua mente ao entender que é com cada um de nós. Não, não é não. É com quem serve a Ele. Não é com quem não serve. Quem não serve está no vale da indecisão. Quem serve tem que andar por um caminho reto, duro, estreito. A Bíblia chama de estreito. Sabe o que é estreito? Quem gosta de andar em lugares bem estreitos? Quem é que dirige? Levanta a mão. Sabe quando você tem aquela vaga bem estreitinha? O que dá medo? O que dá medo? Dá medo de bater? Por quê? Se bater, o que vai acontecer? Vai estragar o carro e o bolso. Vai estragar, vai ser um belo do estrago. Eu sou funileiro, irmão, eu gosto desses estragos, viu? Eu e o irmão Luiz. É bom. O irmão Luiz um dia disse assim para mim, não fugindo da pregação: tá chovendo, pastor. Eu falei: glória a Deus. Ele falou assim: vai ter muito serviço. Eu falei: verdade. A oficina encheu no outro mês. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe andar no estreito. Quando você é colocado em uma situação onde tudo se estreita, você é provado. Então, quando nós estamos a caminho de Jesus, estamos buscando ao Senhor, entramos por um caminho, a Bíblia diz: estreito é o caminho que leva aonde? E largo e espaçoso o caminho que leva a... Mas o caminho da vida eterna nos prova. O caminho da vida eterna vai provar se você realmente quer. Porque se fosse tão fácil ir para o céu assim, irmãos, eu vejo alguns irmãos de outros ministérios, alguém morre, chega lá e fala assim: está no céu, roubava, matava, era prostituto, sem vergonha. Não, está no inferno. Porque ele conhece a Bíblia, mas ele não fala a verdade, porque ele tem medo de quem está lá. Não, olhe para quem está vivo e diga: você tem a oportunidade de ir para o céu. Não peque como ele pecava, porque esse aí não herdou a vida eterna. É duro dizer a verdade. As pessoas que têm mais inimigos na terra é a que diz a verdade, porque sobra poucos amigos. Irmãos, meu vizinho me procurou essa tarde, me pediu um favor, e eu falei para ele assim: falei: que você precisa? Lá, precisa que você faça uma solda aqui e tal. Aí eu olhei para ele e falei: você reparou que eu sempre estou sozinho, né? Ele falou: é verdade, as pessoas não ficam muito perto de você, né? Eu falei: porque eu tenho um costume, eu não guardo para mim, eu falo. E desde que eu fui convertido, eu comecei a praticar isso.
Isso é bom. Porque toda vez que você se sente sozinho, você sente a presença de Deus. Porque Jesus nunca, nunca nos deixará só. Mas nós temos que estar na verdade. A verdade afastará os falsos e deixará os verdadeiros. E o inimigo tentará de todas as maneiras tirar os verdadeiros da nossa volta, mas o Senhor virá e preparará o encontro pelo poder da palavra. E é difícil andar pelo caminho estreito, porque ali prova a fé, ali te prova no financeiro, para saber se você não está preso nas coisas do mundo. Ali prova a tua vaidade. Por isso que Deus vai pedir aquilo que você não quer dar. Por isso que o Senhor diz a Abraão: dá teu filho. E é tremendo. O homem está disposto. Deus só estava olhando para o coração dele. O Senhor te levará até o último para te provar. Já ouviu o testemunho de milagre? Quem gosta de testemunho de milagre? Todo mundo, né? É muito bom ouvir um testemunho de milagre, né? Mas você queria passar o que ele passou? Eu quero que você reflita. O que você aplaude em cima é sofrimento, o que aplaude embaixo é sofrimento em cima. Você aplaude porque alguém foi curado, glória a Deus, mas você não passou enfermidade, você não passou anos no leito, você não sentiu a dor que a pessoa sentiu, para subir aqui depois de anos e falar: Jesus me curou em 1 segundo. É necessário passar anos de sofrimento para entender a palavra, onde tem um Senhor que é libertador, porque muitas das vezes recusamos o Evangelho, porque muitas das vezes recusamos a verdade, então sofremos, padecemos. Escola para desobediente é deserto. No deserto, Moisés andou com muitos, e muitos eram murmurador no deserto. Mas sabe o que é interessante? Quando está com Deus, Deus não dá o que você quer comer, Ele dá o que te mantém vivo. E muitas das vezes, irmãos, eu creio que muitos aqui já viveu isso, olhou para o prato e disse assim: arroz e feijão de novo, queria comer uma pizza, eu queria ir lá no shopping, mas não pode, porque não tem, está provado. Não é assim? Às vezes, irmãos, passamos por situações e não entendemos. No deserto, o povo reclamou, queria carne, Deus mandou codorniz para encher a barriga deles de carne. Irmãos, Deus não mudou. O pensamento humano tem mudado. E eu vou falar. Chegou o hebraico, o aramaico e o grego. Aí você prega alguém mesmo, mas no hebraico não é assim a tradução. Está de outra maneira. O que é santidade no hebraico? O que é santidade no aramaico? O que é santidade no grego? É a mesma coisa, só que quando os três chegou, a igreja perdeu a santidade. Quando a igreja perde a santidade é porque não tem compromisso com a palavra. Quando perde compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso com a igreja. Tem nome de igreja, parece igreja, louva igual igreja, mas não tem Cristo, que é o centro da igreja. Quando falta Cristo, falta tudo. Quando falta Cristo, irmãos, o diabo não se preocupa. Sabe por que não manifesta, não acontece muitas coisas? Não tem porque ele está preocupado com aquela igreja. Não vai causar dano nenhum. Não estão pedindo nada de interessante. Campanha de libertação nas igrejas é assim. Jesus vai te dar a chave da vitória. A Bíblia diz: certo é que não trouxemos nada, e certo é que não levaremos nada. Jó disse: nu eu vim, e nu eu voltarei para lá. Então olhamos, e eu não estou fora do texto, eu só quero que os irmãos entendam o que Jesus está dizendo. Então olhamos para a palavra de Deus, e vemos hoje muita gente dizendo: se for para mim ser crente assim, eu não vou ser. Vou falar abertamente. Você acha que o reino está preocupado?
Abre a mente, filho. Quem quer morar no reino de Deus? Você quer? Se almeja ir para lá? Agora, você conhece os quesitos bíblicos para ir para lá? É obediente a Deus para poder ir para lá? Mas Jesus disse que ia amar. Tá bom. João 13, 34, 35, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é palavra de Deus. Sabe o que significa? Os dois maiores mandamentos é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu corpo, entendimento, de tudo. Deus em primeiro lugar. Para você entender o que é Deus em primeiro lugar, quem ama mais pai, mãe, filho, não é digno de Jesus. Não é digno. A Bíblia afirma isso dizendo: andará dois juntos, se não tiver de comum acordo. A casa subdividida subsistirá? Não, ela cairá. Se eu estiver ligado mais na minha família terrena, nas coisas materiais, eu não estou ligado no céu. Aonde estiver teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o teu tesouro está na terra, meu filho, você não tem parte no céu, não. O Evangelho traz desprendimento das coisas materiais. Não significa que você será um miserável, porém será muito abençoado sobre a terra. Porém, dispenseiro de Deus. Deus dá para quem tem coragem de estender a mão. Deus dá para aquele que não se prende, porque Deus não lhe dará algo que te prenderá no mundo físico. Então, quando nós olhamos para isso tudo, nós devemos entender algo na palavra. Esse Senhor Jesus, pela sua palavra, nos deu um novo mandamento. Por quê? Porque pelos dois, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti. Já fez mal para você mesmo? Quem aqui sabe que tem que parar e largar o vício e não larga? Não precisa levantar a mão, não. Só examina a tua consciência. Quem aqui sabe que o que está fazendo é pecado e não larga? Está fazendo bem para si mesmo? Eu não quero que me ame desse jeito, viu? Eu não aceito esse amor. Esse amor de vício, você não cuida nem de ti, vai me ajudar no quê? Desculpa. É isso que muitos acham que a gente tem que pedir, não. Eu tenho que dizer, minha obrigação é dizer a verdade. Por isso que Jesus deixou um novo mandamento: amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim, tem um exemplo de amor agora. Assim como eu vos amei, é o exemplo que ele pontua. Ama o teu próximo como eu te amei. Dá a vida pelo teu próximo. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Isso é o que Jesus disse. Não dá ibope, né? Não dá dinheiro, não abre agenda, mas o céu está aberto perante a palavra de Deus. O intuito da igreja não é te manter dentro dela. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou da igreja. Eu te pergunto, faz o que na igreja? Não, eu vou para a igreja. Tem muita gente que ceia que é frequentador de igreja, não está em Cristo verdadeiramente. Porque estar em Cristo é fazer as obras de Cristo. Estar em Cristo é ajudar almas, é levar o Evangelho, é ter compromisso com o reino. Amar o outro é como Jesus amou. Ele se doou, ele se entregou, ele se esvaziou, se fez homem, se fez carne, para vir aqui e dizer: tudo é possível àquele que crê. E isso está sendo esquecido. Eu vejo muitas pessoas que falam mal de ministérios. Igreja não tem culpa do que o homem faz. Jesus não levará uma igreja, como muitos dizem. Jesus levará um povo lavado, remido de boas obras, o povo de Deus. A Bíblia chama de um povo, não de uma igreja. Você pode ser de qualquer placa aí fora, será um povo levado, mas esse povo é separado. Esse povo é diferente.
Já ouviu críticas? Já ouviu alguém dizer assim, se for para ser crente igual aquele ali, melhor eu ficar em casa? Alguém já ouviu isso? É algo muito comum, a gente ouve por aí, não é? Imagina você na igreja, alguém falando isso de você. Sabe o que é interessante? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus pregando. E Jesus está pregando e a multidão vem. Aí quando Jesus está terminando o sermão, a multidão está indo embora. Se ele sendo Cristo, Deus, a multidão foi embora, ou quando não, ele mandou embora. Não era para as multidões ter acompanhado ele? Vamos servir o Senhor? Por que não quiseram? Porque o que ele declarou não é fácil. Porque aquilo que ele estava ensinando, as pessoas diziam, eu não quero servir desse jeito. Sabe o que Jesus fazia? Vou te falar uma verdade que ninguém conta. Virava as costas e continuava a caminhada. Quem quer ir, vem. Quem não quer, fica. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Ninguém é obrigado. Mas você já deve ter ouvido dentro de uma igreja, se você sair... Sabe o que eu digo para os irmãos aqui da igreja que congrega aqui? A porta está aberta, para quem quiser ir embora pode ir embora. Eu sei que vai voltar. Aí você pode olhar e falar assim, mas como você sabe que vai voltar? Porque o joelho que estava orando lá era o meu para poder trazer. Eu sei como, da onde Jesus tirou, eu sei como estava, e a Bíblia não falha, a Bíblia não erra. Quando sai da presença do Senhor, a Bíblia diz que o negócio estreita fica 7 vezes pior lá fora. Tem irmãos aqui que já provou disso, sabe que é real. Uma coisa é você estar com quem brinca com as coisas de Deus. Eu não preciso brincar. Não sou assalariado, não sou prebendado de igreja, não tenho acesso ao dinheiro da igreja, mas eu tenho acesso a Cristo. Eu já subi em altares e olhar para o chão e ver altar rachado e escutar, o pastor está em pecado. Irmãos, a maioria das pessoas não examina a palavra, não vê qual é a vontade de Jesus. Como vai ser liberto de alguma coisa? Estão confundindo expulsar demônio com liberdade. Sabe o que é liberdade? Vou dizer para você o que é liberdade. Ser livre é viver fora do sistema que muitos vivem nos tempos atuais. Tem gente que não fica sem celular. Tem gente que não consegue abrir mão de nada, porque ele está preso dentro de um sistema. Mas vem aí um tempo. A Bíblia diz que no final dos tempos, o justo viverá pela fé. Aquilo que você não vê, aquilo que você não tem, aquilo que não está na tua mão, mas está na mão do Senhor. O povo viverá como no tempo do deserto. Mas para o milagre acontecer, tinha que ter alguém de joelho. Eu venho de geração que quem estava na igreja era verdadeiro. Eu venho de geração que quem orava e pregava dizia a verdade. E se alegrava quando alguém ficava incomodado na igreja, pulava e falava, você viu, irmão? Capeta foi embora. Os outros olhavam e falavam assim, aquele povo era louco, mas aquele povo quando estendia a mão o poder descia. Aquele povo quando orava, Jesus curava. Aquele povo quando estava na presença e chamava irmão, era coisa tremenda. Eu falava para minha avó, eu era criança, eu falava, vó, esse povo é muito escandaloso. Vó, esse povo só sabe gritar, vó. Não gostava de ir para a igreja. Era diferente, meu avô era tocador na igreja. Meu avô foi um homem muito estudioso, muito estudioso da palavra de Deus. Ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta, tudo que você perguntasse ele sabia. Ele tinha uma memória maravilhosa. Eu ouvi muitas coisas. Recentemente eu falei para minha mãe, mãe, queria tanto que o finado vô João estivesse vivo, ele ia ter tanto para me ensinar. O conhecimento que ele carregava. E eu vi um homem amargurando na cama, mas sem abrir a boca para reclamar. E eu sentava com ele criança, ele falava de Deus, vai acontecer isso no teu tempo. E tudo que ele falou, eu estou vendo acontecer. Ele disse algo para mim, falou, no teu tempo, meu filho,
Vocês terão dinheiro, mas chegará o tempo, preste atenção, que as coisas vão inverter. Hoje, nós temos facilidades, sim ou não? Tem gente que reclama porque é murmurador de nascença mesmo. Mas não trabalha, não falta comida. O CRAS dá, tem Bolsa Família, tem Bolsa isso, tem Bolsa Gás, tem Vale isso, tem Vale aquilo, tem de tudo. Só perece quem tem vergonha, mas quem não tem, abriu a boca, pronto. Não é assim? No tempo dos meus pais não era assim não. Mas meu avô disse algo para mim, ele falou assim: olha, vai chegar o tempo, você vai estar vivo. O povo vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comer. Nós vamos ver. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Estamos prestes a uma ordem mundial. Não vai muitos anos, nós vamos ver ela se concluir. E eu dou glória a Deus, porque pastores vão induzir vocês. Aceita, tem nada não, porque o pastor não vai querer perder o luxo, não vai querer perder a mansão, não vai querer perder o carro. Sabe por que muitos vão aceitar? Porque não guardou a palavra. Sabe por que muitos não vão ver milagre? Porque não guardou a palavra. E um dia eu caminhando no meu carro, desci ali Ouro Preto, avenida, e eu falei: Deus, quando chegar os dias dificultosos, como que vai ser, Senhor? Eu tenho filho. E eu com aquilo na minha mente, o Espírito Santo trouxe no meu coração, olhei para o mendigo, e ele diz: veja. Falei: Senhor, ele falou assim: assim como vocês alimentam os mendigos, eles vão ter que alimentar vocês. Eu me alegrei, irmãos, porque pela primeira vez eu pensei: eu não vou precisar trabalhar. Eu entendi, eu falei: Senhor, todavia Deus é Deus, o mundo pode se levantar, leis podem chegar, mas o único que opera milagre ainda é Deus. A doença não vai acabar, o câncer não vai acabar, a lepra não vai acabar, os espíritos imundos não vão acabar, mas Deus continuará sendo Deus. Mas na vida de quem for fiel, vai ser um tempo de milagre, vai ser um tempo do operar de Deus. Imagina você com uma criança pequena doente, sabendo que tem alguém ali que ainda é fiel a Deus. A justiça quer matar, mas você sabe que se ele pôr a mão, Deus cura. Tu não sustenta? Se Deus deu ordem aos corvos para sustentar o profeta, não sustentará aquele que está sustentando a palavra? O Senhor guardará, o Senhor cuidará, mas tudo por causa da palavra. Caminhamos por um tempo, irmãos, onde muitos têm se corrompido. A irmã é do círculo de oração, o irmão é varão de Deus, mas só quando está dentro da igreja, quando sai não é mais não. Irmãos, eu não tenho jeito de pastor, não tenho cara de pastor, não ligo se me chamam ou não chamam de pastor, uns chamam de irmão, outros chamam pelo nome, eu não me importo. Eu estava no meu trabalho, o homem chega, traz uma van para montar uma peça, e eu estou montando, e a mulher chega e diz: não era assim que eu queria. Aí ela xingou de A a Z. Eu falei: rapaz, mas que mulher bocuda. E eu fiquei quieto, falei: deixa ela xingar, não me batendo, tá bom. Ela xingou. Aí ela falou e eu não estava dando ouvido para ela. Aí eu chamei o marido dela, falei: tua mulher tá braba, né? Ele falou: liga não. Eu falei: não ligo não. Aí eu falei: olha, põe o carro lá, vamos mudar, vamos fazer do jeito que ela quer. Aí ele: tá bom. Aí ela foi embora. Aí eu tinha visto o perfil do Zap, né? Quem aí tem costume de postar a vida? Instagram, Facebook, WhatsApp. Come um prato de macarrão, tira foto. Vai na loja comprar parcelado em 30 vezes, tira foto. É assim? Aí eu olhei para ele e falei assim: tu é crente, irmão? Sou. Olha que benção, hein? E a tua esposa? Pastora. Falei: rapaz, vocês devem ensinar muita coisa boa na igreja de vocês, né? Na hora que eu falei isso, ele olhou assim, aí deu uma olhadinha para ele e falou assim: você é da onde? Eu falei: não importa. Aí ele olhou para mim e falou assim:
Você não é pastor não, né? Eu falei, por quê? Porque vocês estão na rua? É esse o exemplo que vocês dão? Vocês se dizem ser da igreja, servir a Deus, e xinga mais do que o capeta? Sem paciência, ignorante? É assim que se serve a Deus? É assim que vocês sobem no altar e pregam a palavra do Senhor? Mas você tem que entender. Eu falei, não tem que entender nada, irmão, a Bíblia já me ensinou. Quem serve a Deus é convertido. Quem não entendeu ainda foi vocês, dando mau exemplo. Falei, mas segue a vida. A Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se. A Bíblia é perfeita em tudo. Está sujo, suje-se mais. O Senhor não está prendendo ninguém, não está segurando ninguém, está afundando na lama, continua gritando, vai se afundar mais. Há um tempo, irmãos, onde a verdadeira palavra está se perdendo, dentro de versos, dentro de pensamentos, aonde Deus não tem agido. O porquê? Falta compromisso com o Senhor. E não adianta a gente olhar para Deus e dizer, não, Deus compreende. Ele sabe quando a gente não quer. Olha para os profetas. Por que profeta era perseguido? Por que os profetas, todo mundo queria matar, não queria eles perto? Por que profeta era solitário? Samuel está chegando, alguém diz, Samuel, é de paz a tua vinda? O que esses homens carregavam que tinha que perguntar se era de paz? Poder, autoridade, convicção. Porque aqueles homens, quando abria a boca no meio da zombaria, Deus respondia. Aqueles homens tinham um compromisso tão profundo com Deus, que o que eles pediam embaixo, lá de cima vinha a resposta. E o povo temia. João Batista, olha para aquele homem. Por que queriam tirar a cabeça dele? Herodes queria ali tirar a cabeça dele. Gente, só queria matar o homem, por quê? Não é porque era profeta, não é porque pregava, não. É porque a Bíblia diz que ele era santo. A santidade dele dava medo nos outros. O que está faltando hoje no meio do povo que se diz povo de Deus? Santidade. Mas chegamos num tempo que as pessoas dizem, isso aí é costume. Quem gosta de estudar? É poucos, né? Eu sei. Uma jovem veio na igreja e diz assim, ele é irônico. Eu olhei para Jesus e o Espírito Santo disse para mim, continua dizendo a verdade. Não é ironia. Você sabe o que acontece? Quando você estuda a história, você descobre o porquê de tudo. Tudo que praticamos é o que aprendemos. Mas tudo que aprendemos foi da maneira correta? O que os anjos ensinou as mulheres na terra? O que os profetas ensinou os homens na terra? E temos diversidades de pensamentos. Mas você já notou que ainda tem um povo espalhado na terra que guarda uma doutrina muito antiga? E se você observar as igrejinhas que guardam essa doutrina antiga, o diabo não tem vez nessas igrejas. O diabo não reina nessas igrejas. E quando ele chega com seus espíritos malignos, ele se ajoelha no altar dessas igrejas. Você acha que um espírito imundo vai se ajoelhar à toa? Tem que ter alguém de muito poder e muita autoridade sobre aquele altar para ele se ajoelhar. O nome dessa pessoa é Cristo. Se Cristo não estiver sobre o altar, não tem sujeição embaixo. Aí nós vemos, e não adianta falar para minha irmã, não, mas é dom, não, é falta de santidade, irmão. Tem que ter santidade. Cada um de nós sabe onde erra, cada um de nós sabe onde tem uma falha.
Cada um de nós já olhou algum momento da vida e diz: Deus, isso eu não abro mão, isso eu não faço. Você acha que você falou não para mim? Você acha que você falou não para o teu esposo, para os teus filhos? Você falou não foi para Deus, meu filho. Você falou não para aquele que tudo pode operar, tudo pode fazer, tudo pode. O mundo os odiou, porque não são do mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Uma vez convertido, nascido em João 3 da água e nascido do Espírito, não pertencemos mais a esse mundo. Por que carregar as coisas do mundo, da onde nós não somos mais? Diz mais: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando guardamos a palavra, temos um livramento. O próprio Deus nos livra do mal. Isso é a oração de Jesus. A oração antes dele ir para o sinédrio, antes dele ir para o julgamento, é a última oração que ele está fazendo. E a oração é um apelo a Deus para aqueles que servem a Ele. E diz mais: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E diz mais, verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus disse ao Pai: eu santifico a mim mesmo por eles. Nós temos alguém que está santificado para que a gente venha fazer o querer dele, para que a gente venha ter força e autoridade na palavra dele. Alguém que pagou o preço, alguém que se manteve na presença o tempo todo, para que a gente tivesse a autoridade de falar. Irmãos, para você criar um filho, o filho ele não sente nada, ele só se alegra, ele só brinca. Quem paga o preço é os pais, para ver crescer bem, para ver ter saúde. Quem passa a noite em claro no hospital é o pai, é a mãe. O filho ele não sente nada, porque alguém que tem mais conhecimento que ele, viveu mais que ele, tem mais sabedoria que ele, tem mais força que ele, tem autoridade que ele não tem, está em volta dele protegendo, guardando, dando tudo que ele precisa para ele poder crescer. Assim é Cristo, nos guardando todo dia para crescer, para um dia a gente entender aonde nós vamos estar e vamos dizer: valeu a pena. Diz mais, verso 20: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Abre-se um parêntese. Aqueles que ouvir a palavra, se arrepender, aqueles que se entregar a Cristo verdadeiramente, deixar as concupiscências do mundo, da visão, do corpo, e vir a servir a Cristo Jesus, a oração os cobrirá também. Essa oração os protegerá, porque ele está pedindo ao Pai. Isso é algo tremendo. Livra estes também, Pai, do mal. E muita gente brinca com o mal. Se Jesus pediu o livramento para os tais, o que o mal não faz? Aleluia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que é ser um em Jesus? Isso é algo maravilhoso no reino. Eita, eu gosto dessa passagem, irmãos. Eu acho isso aqui é poderoso demais, irmão. Para que sejamos... Você já viu o crente dizendo aquele crente é errado? Quem já viu isso? Levanta a mão aí. Aquela igreja é errada, aquela igreja tem costume, aquela igreja é mundana, aquela igreja é isso, é aquilo. Tem muitas situações assim, né? Mas a maioria desse povo está condenado ao inferno. Aí você diz: não é assim. Se não é um, não está com ele.
Se não está com ele, está com quem? Por isso que devemos examinar a palavra. Pastor, o que você acha dos ministérios? Tem irmãos da congregação que são meus irmãos em Cristo Jesus. A gente se vê, se alegra. Irmão, precisa de ajuda, liga para mim na madrugada. Irmão, estou endemoniado aqui. Estou indo aí, irmão. Tem irmãos assembleanos que a gente sente, estuda junto. Ganhei uma pilha de livros esses dias de um irmão assembleano. Pastor, muito querido meu. Tem irmão na Al Shaddai, tem irmão em vários outros ministérios. Interessante, muda a placa, mas a doutrina é a mesma, nós vivemos do mesmo jeito. O que mudou? Não foi a Bíblia, foi as pessoas. Porque Jesus nos chamou para ser o corpo de... Se o corpo é de Cristo, Cristo é o cabeça, Ele nos dividiu? Ele disse simplesmente: ide por todo mundo e fazeis. Então havia mais de um para poder ensinar o que aprendeu com ele. Mas por que o que aprenderam com ele se desvirtuou no meio do caminho? Chegou uma certa geração, um diz: não é assim. Eu saí de um ministério, irmãos. Eu era pastor da Deus e Amor. Mas eu não perdi a doutrina. Eu não abri mão de nada, irmãos. E lá eu vi acontecer algo. Estavam me preparando. Tem mais pastores aqui que eram da Deus e Amor. Nos preparavam para aceitar você do jeito que você quisesse. Mas eu disse para o Senhor: Senhor, a tua palavra diz que não é assim. Então me fizeram descer do altar. E Deus abriu essa igreja. Essa igreja não mendiga dinheiro. Pastor, o que você está dizendo? Ageu 2, Deus é dono da prata e do ouro. Deus sustenta. Aonde você está hoje foi Deus que deu, foi Deus que construiu. Ninguém deu R$1 aqui. Tudo provém de Deus. Não pediram R$1, não fizeram uma campanha de roupa usada, não fizeram uma campanha de coxinha, não fizeram uma campanha de voto. Dobraram o joelho e falaram: Senhor, a obra é tua, entra com a providência. Pessoas de outros países mandaram dinheiro para essa construção ser levantada. Nunca apertamos a mão de ninguém, mas Jesus curou em outro país, Jesus libertou em outro país. Há uma mulher em Minas, uma senhorinha, ela diz: eu vi um homem pela internet de jaleco branco e Deus falou: procura ele. Ela entrou em contato com a irmã Marilene, a igreja orou, todos os obreiros oraram, a menina do lado, a criança do lado foi curada na hora. Nunca vimos, nunca apertamos a mão, mas em janeiro estamos indo para lá. Tem muitas pessoas curadas em Minas, sabe por quê? Porque o Deus que mandou procurar foi o Deus que curou lá. Glória a Deus, aleluia. Preste atenção, irmãos. O evangelho, ele é um só, a palavra é uma só. Se pessoas de outros ministérios têm a mesma fé e são diferentes onde congregam, e são condenados por aqueles que olham e têm uma visão distorcida do evangelho, porque acham que pode fazer o que querem. Você faz o que você quer na sua casa, você faz o que você quer no seu trabalho, mas na presença de Deus você obedece. Mas eu não obedeço, porque você não está na presença de Deus. Porque quem ama verdadeiramente anda pelos princípios que Jesus nos ensinou. Alguém olha e diz: não está escrito. Não, eu te digo, você não leu. Você não orou, você não pediu direção. Irmãos, você pode pegar pessoas que me conhecem há anos. Eu nunca disse que obra de libertação é espinhosa. Quem me pergunta, eu digo: é algo maravilhoso, irmão. Eu amo o que eu faço. Se ligar para mim 3 horas da manhã e estiver endemoniado, irmão, eu vou lá. Então os obreiros aqui abençoados, eu ligo para eles, irmão, eles falam: estamos indo, pera eu. Sabe o que eu entendo? É Jesus dizendo: filho, eu estou indo para uma casa, tu vai lá. E eu falo: Senhor, eu vou lá te encontrar, não estou indo ver demônio não. Eu sei que Jesus vai naquela casa, eu sei que Jesus vai aparecer naquela madrugada. Eu quero estar lá, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero sair de lá contando testemunho do que Jesus fez, da obra maravilhosa que Ele há de fazer. Porque Ele diz: e de onde eu haveria de estar quando Ele viu 70? Sabe onde eu vi coisas poderosas e tremendas? Com muitos obreiros aqui viajando, andando em várias cidades, em várias casas, madrugada dentro.
eu vi milagre, eu vi cura, eu vi coisas tremendas, eu vi demônios se sujeitando, eu vi pessoas sendo humilhadas porque disfarça dentro de igreja e o diabo rebenta eles quando encontra. E eu olhava para o Senhor e dizia: Senhor, muito obrigado, Senhor. Foi difícil chegar, foi difícil entender, foi difícil ficar no estreito, mas vale a pena. É o que Jesus está dizendo. Mas hoje, muitos querem pregar. Não é ruim estudar, é bom. Mas quando se parte para a teologia, se perde a fé. Vai apostatando da fé. E esquece. Irmãos, o conhecimento é bom, mas o que opera milagre é através da oração. Pastor, mas é bom conhecer de Gênesis e Apocalipse. Eu te digo que o diabo conhece mais. Ele estava lá, mas foi um desobediente. Então conhecer não impede você de ser expulso. O conhecer, aleluia. Adão sabia que não podia, desobedeceu, foi expulso. E nós, chega na nossa vez, nós é os melhores. Aí eu vou te lembrar em Hebreus 1, quem é o filho do homem para que ele se compadeça? Se o filho dele foi para a cruz, João 19, ele está crucificado por causa dos nossos pecados. Você acha que Deus vai passar a mão em mim e em você? Você acha que Deus vai dizer: coitadinho, tadinha dela, é o momento de fragilidade dela? Não, é tua escolha. Aquilo que você não conseguir, mas entregar o teu coração, Ele moverá as águas. Ele tirará todo impedimento para nós. Mas estamos dispostos a dizer: eis-me aqui? Aleluia. Quer ser um em Cristo? Ele diz: chorai por aqueles que choram. Irmãos, quantas pessoas hoje estão morrendo? As igrejas perdendo jovem para terreiro de feitiçaria. Pessoas que conhecem a palavra indo para terreiro. Sabe por quê? Porque dentro da igreja a presença do Espírito Santo não desce mais. Tem que tomar cuidado, irmãos. Muitos não lêem a Bíblia e se assentam com pastores que estão em pecado, em adultério. E são cegos porque querem ser cegos, porque não querem enxergar a verdade. Jesus os declarou, e muitos não querem. Mas o meu pastor é Cristo, o meu exemplo é Cristo. Quem nunca errou, nunca mentiu é Cristo. Não digo que não tenha misericórdia, mas tem princípios, irmãos. Diz mais a palavra do Senhor, verso 22: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Por terra toda a investida do inimigo, jogando por terra, Senhor, feitiços e feitiçarias, obras mandadas, malignas, obras de enfermidade sobre a vida dele, a vida dela. Pai Santo, em nome de Jesus, destrói nesta noite toda cadeia espiritual maligna, destrói nesta noite, Senhor, todo elo de grilhão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, concede o livramento para a alma do meu irmão, da minha irmã. Ajuda eles, Deus amado, em nome de Jesus, para sair daqui fortalecido, para sair revestido, Senhor, do teu Espírito. Vai curando, meu Senhor, agora as enfermidades, ó do projeto, Senhor, nesta noite há poder no nome de Jesus, para cancelar as obras malignas, para cancelar as bruxarias, para cancelar os feitiços que foi lançado, para quebrar agora as maldições, Senhor meu Pai. Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus, espíritos de depressão, seja repreendido agora, Senhor, toda obra do inimigo, Espírito Santo de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
vai operando maravilha, Senhor, te pedimos, opera, Senhor, no meio da igreja, opera, Senhor, maravilha no meio deste povo, quebra, Senhor, meu Deus, as correntes de Satanás nesta noite, quebra, Senhor, meu Deus, todas as obras levantadas, todas as obras malignas, Espírito da verdade, em nome de Jesus, Senhor, se tiver algo escondido, se tiver, Senhor, uma bruxaria ali, Senhor, entra, Pai, com a libertação hoje, entra, Pai, quebrando agora, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é impedimento, rompe, Senhor, essa cadeia hoje, tira esta alma, Senhor, do vale, Senhor, meu Deus, aonde está ali prostrada, aonde a angústia, em nome de Jesus, Senhor, liberta, em nome do Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, vai operando maravilha agora, Senhor, tira de dentro do coração essa tristeza, o diabo está tentando colocar desânimo, o diabo tem tentado colocar pensamento negativo, há poder no nome de Jesus, Senhor, para libertar agora, há poder no nome de Jesus, Senhor, para romper todas as cadeias agora, Senhor, entra com tua divina providência, com teu divino milagre agora, em todas as áreas, visita, Senhor, a família do irmão, a família da irmã, visita, Senhor, meu Deus, os projetos que tem apresentado ao Senhor, entra com a providência, Pai, entra agora, Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, tirando, Senhor, a opressão das potestades, dos principados contra a vida dele, contra a vida dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, quebra, Senhor, toda amarra, todo ardid do diabo, Senhor, rompe agora, Pai, tira da cabeça dele e dela os pensamentos que não provém do Senhor, Espírito da verdade, vai repreendendo, Senhor, as obras, Senhor, levantada ali, Senhor, para levar a cativeiro, aonde espíritos foram mandados, há poder no nome de Jesus, Senhor, para quebrar agora, Senhor, toda amarração das trevas, há poder no nome de Jesus para desfazer agora, toda macumbaria mandada, toda feitiçaria, Senhor, se o nome de algum familiar, se o nome de algum deles foi levado, Senhor, nos terreiros, nas encruzilhadas, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, envia teus anjos de guerra agora, anjos poderosos na batalha, Senhor, para pelejar na vida dele, na vida dela, na causa deles, Senhor, toma na tua mão, Espírito Santo, agora, cada pedido de oração, Senhor, entra lá, Senhor, com a mudança naquele lar, entra com a restauração, Senhor, naquele casamento, entra, Pai querido, Senhor, para a glória do teu nome, vai operando, para a glória do teu nome, Senhor, vai curando agora, Senhor, vai sendo repreendido, toda obra mandada, toda obra maligna, vai sendo repreendida agora, tudo aquilo, Senhor, todo cansaço que tem vida espiritual, toda fraqueza, Senhor, todo impedimento contra a vida deles, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando agora, dá força, Espírito Santo, para que os irmãos venham continuar a caminhada, dá força, Espírito Santo de Deus, para que meus irmãos, Senhor, venha trilhar um caminho, Senhor, que é o teu caminho, fazendo a tua vontade, livra agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, de todo mal, de toda opressão, de todos os laços malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, aleluia. Rapaz, esse amém aí foi bem amém mesmo, né? Amém, aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer algo para os irmãos, antes de nós encerrarmos. Perseverem. Aquilo que está errado em você, nenhum de nós é perfeito. Peça a Deus para ajudar, peça ajuda do Senhor, o Espírito Santo ajuda a mudar. Irmãos, Jesus disse ao Pai, Ele pediu ao Pai, aonde Ele estiver, que Ele possa nos levar, para nós estarmos com Ele. Vale a pena, vale a pena, aleluia. Eu louvo a Deus por tudo, irmãos, e por todas as vidas que eu tenho visto passar por transformação. Nós somos, cada um de nós,
Nós somos a imperfeição diante daquele que é perfeito. Ser um é entender que lá atrás eu fui fraco, eu fui errado, e continuo lutando com os meus pensamentos errados, até hoje. E o que Deus se alegra na gente, não é que nós somos perfeitos, mas é que hoje nós entendemos que sem Ele, nós não alcançaremos a perfeição. Porque todo dia é Ele que diz para a gente, muda aqui, muda ali, e nós vamos seguindo. Como Paulo diz, num aperfeiçoamento, em busca da estatura do varão perfeito, um caminho de santidade. Aleluia. Quero fazer um convite breve para aqueles que têm enfermidade vir aqui à frente do altar. Se tiver alguém enfermo, vem aqui à frente do altar. Aleluia. Glória a Deus, não tem ninguém doente. Aleluia. Não tem ninguém com problema. Deus cura. Deus ainda faz milagre. Aleluia. Eu sirvo a Deus. Eu já vi muito milagre. Eu já fui curado várias vezes. Não foi uma nem duas, foi várias, irmão. Tem 3 irmãos aqui que sabem que Deus cura. Por isso eles estão aqui. Aleluia. A oportunidade é agora, irmãos. Pastor, o senhor cura? Não, eu não curo, irmãos. Quem cura é Jesus. Jesus ainda cura. Aleluia. Tem uma outra enfermidade aqui. Tem gente que tem enfermidade na alma. Eu não falo aleatoriamente, irmãos. Eu escuto o Espírito Santo. Tem gente com enfermidade na alma. Sabe o que é enfermidade na alma? É aquele sentimento de tristeza, de angústia que não passa. É como se tivesse uma ferida aberta, mas você não encontra ela. É a alma que está doente. Aleluia. E o único médico que cura a alma é Jesus. Aleluia. Eita glória. Vou pedir para vocês abrirem suas mãos. Abram suas mãos. Peça. Todavia Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Estendam todas suas mãos para cá. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus, a cura está na tua mão, Jesus, e a cura é manifesta pelo Senhor. Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu tenho visto o Senhor curar do câncer. Eu tenho visto o Senhor curar de várias enfermidades. E não será diferente no dia de hoje, Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, segundo a tua palavra, Senhor, eu te peço, Senhor, cura, Senhor. Cura essa mulher, cura esse homem, Jesus. Cura aqui agora, Senhor. Tira essa enfermidade, Senhor, que está dentro dele, dentro dela. Há poder no teu santo nome. Senhor, libera agora, Senhor, da tua virtude, Espírito Santo, para curar cada um deles, tirando as enfermidades da alma, do corpo físico, as dores, o problema que advém, Senhor. Senhor, enfermidades geradas por espíritos malignos também, Pai. Vai libertando agora, Jesus. Vai curando, Senhor. Cura, Jesus, agora. Cura esta alma, Senhor.
Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda enfermidade. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo mal que adveio sobre a vida dele, a vida dela. Todas as enfermidades geradas neste corpo seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, vai curando, vai libertando agora, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Põe tuas mãos santas agora, Senhor, para libertar, Senhor, de todo mal agora, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cura ele, cura ela, Senhor. Liberta agora. Enfermidade, em nome de Jesus, seja repreendida agora. Eu te dou uma ordem agora. Toda enfermidade neste corpo, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desapareça agora a enfermidade das costas. Sai agora das pernas, dos órgãos, do tecido. Sai agora dos nervos em nome de Jesus. Seja repreendido. Toda dependência de medicamento seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda enfermidade oculta medicina seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que ao chegar na casa eles já não encontrarão mais essas dores, essa enfermidade, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Oh glória. Louvado seja Deus. Tem algo maravilhoso hoje aqui. Aleluia. Não tem nenhum indesejado aqui dentro. Os irmãos entenderam, né? Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Firme, varão. Glória a Deus. Irmãos, orem pelas almas. Orem. Peça ao Senhor. Peça a Jesus. E Deus dá o livramento. Levanta a mão, moço. Eita. Tu gosta de bicicleta? Moço, talvez você nem tenha, nem gosta de andar, mas eu vejo tu em cima de uma moto. Caído, machucado. Esse fim de semana eu vejo você num acidente que vai comprometer uma perna tua. O Senhor disse para mim que você ficaria vários dias parado por causa desse acidente. Aleluia. Olha, moço, eu não sei se alguém te falou não, mas eu vou lhe falar, viu? Tu tem promessa, filho. Eita, eu ouço o Senhor dizer: Ele corre de mim como o vento corre de capoeira. Aleluia. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite que não tem para onde tu correr, moço. Hoje o Senhor está te livrando do leito. Aleluia. Hoje tu recebe um livramento de acidente e você escapa do leito pela mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abra as duas mãos. O Senhor tem obra e tem maneiras de nos trazer para a obra. Para de fugir, filho. Lá fora não tem nada, só ilusão, vício, problema. Aleluia. Tu vai sofrer muito, menino. Tu vai chorar muito. Quanto mais duro tu for, mais problema vai vir para a tua vida. Mas quando tu lembra disso, pega um caderno e escreve o que eu estou falando. Quando você servir ao Senhor e abandonar o mundo, porque o mundo está aí no coração, tua vida vai caminhar certinho.
as coisas vão dar certo, as coisas vão mudar para você. Fala para Ele, porque aí eu vou ajudar Ele. Quando tu tomar o caminho, tu se arrepender, o Senhor Jesus vai te ajudar. Aleluia. Recebe teu livramento, filho, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Menino, meu vizinho, chegou lá ano passado lá em casa. Eu falei assim: Paulão, ele tava como tem uma doença que o coração fica grandão. Como que é que chama? Mas tem outra também, incha o coração. O coração dele tava, ele é grandão, sabe, fortão, tava. E ele não conseguia mais nem andar. Aí ele veio na igreja um dia, ele caiu endemoniado. Aí o coração voltou um tamanho normal. Aí eu encontrei ele um dia e falei assim: Paulão, não saia de moto. Ele: ô irmão, mas por quê? É tu sair, tu vai se esborrachar no chão. Guarde a moto esse fim de semana, Deus está te avisando para você não quebrar a cara. E ele acreditou? Falei: Paulão, você está andando diferente. Moça, Cristiano, eu caí de moto ontem à noite. Foi, machucou pouco, né? Quantos a gente já viu aqui Deus dar o livramento? Irmãos, creia. Abra suas mãos. Você é um canal de bênção de Deus. Tem gente aqui usado na mão de Deus, que avisa as pessoas e as pessoas não dão crédito. Tem gente usada aqui, ó. Tem gente aqui que Deus está te usando para avisar as pessoas e não estão dando crédito. E vocês vão ver que era o Senhor usando a tua vida para avisar as pessoas. Não tema, irmãos, quando Deus trazer ao teu coração, diga às pessoas. Aleluia. Eu louvo a Deus. Moço, grande vai ser a obra que Deus vai fazer na tua vida. Você não é qualquer um, menino. Dentro do teu coração tem fé. Deus é Deus. Guarde isso contigo. Um dia você vai estar em cima de um altar. Eu tinha 9 anos quando falaram para mim. 9 anos. Aí eu fui me converter aos 30. Foi os 30 pior anos da minha vida. Irmãos, aí eu descobri o que é viver de verdade. Foi com Jesus. Oração da fé. Vamos orar? Essa oração, agradeça a Deus por todos os problemas. Mas pastor, agradecer a Deus por problemas? Sim. Não foi lá que você descobriu que Deus te ajudou? Ore. Peça ao Senhor o livramento para os teus inimigos. Mateus 5, 44, 45. Peça a Deus ajuda para as almas que não têm força vir ao Senhor, independente da igreja, mas que venham ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu oro, Pai, pela vida de cada um, irmão e irmã que aqui presente está. Que o Senhor conceda força, livramento, que o Senhor os abençoe, os proteja, que o Senhor entre com grande livramento na vida deles. Abençoa, Pai, da saúde, e aonde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles, guardando, livrando, protegendo. Dá força para eles, Pai. Ajuda, Senhor, a eles cada vez mais amar. Usa eles como atalaia, como instrumento para a tua glória, Pai, para louvor do teu santo nome. Abençoa a casa, abençoa a família. Que nesta campanha, Senhor, ainda que não revelado, mas as correntes, as obras malignas já quebradas pelo poder do teu nome, Jesus. Derrama da tua bênção, da tua providência sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Te agradeço, Pai, por nos permitir completar mais uma campanha. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus os abençoe.